Charlie Kirk tinha apenas 31 anos, fundador da Turning Point USA, uma das organizações conservadoras mais influentes dos Estados Unidos. Ele se tornou um símbolo de uma geração que misturava religião, política e ideologia com uma agressividade que parecia não ter limites. No dia 10 de setembro de 2025, durante um evento em Utah, ele foi morto a tiros. A cena correu o mundo em segundos. E mais do que o choque de uma tragédia, esse episódio expõe algo maior. O que acontece quando transformamos fé em muros, política em guerra e narrativa em armas? Quem foi Charlie Kirk? Para entender esse impacto, é preciso compreender quem ele era. Nascido em 1993 nos arredores de Chicago, Charlie cresceu em uma família de classe média e desde muito jovem mergulhou no ativismo político. Aos 18 anos fundou a Turning Point USA com a missão declarada de resgatar as universidades do que ele chamava de doutrinação esquerdista. Rapidamente, sua organização ganhou espaço, recursos milionários de grandes doadores e presença em quase todos os campi universitários dos Estados Unidos. Ele se apresentava como a voz da juventude conservadora, alguém que desafiava o politicamente correto, que defendia um cristianismo militante e que transformava qualquer debate em espetáculo. Para uns, era inspiração, para outros, um incendiário. Nacionalismo religioso. Um dos traços centrais da sua atuação era o que se convencionou chamar de Christian Nationalism, a ideia de que os Estados Unidos deveriam se afirmar não apenas como uma nação com maioria cristã, mas como um Estado construído sobre valores religiosos. Esse discurso ia muito além da fé pessoal. Ele defendia que políticas públicas, leis e cultura nacional estivessem subordinadas a uma moralidade bíblica. Era a tentativa de apagar a linha entre Estado e Igreja. E aqui surge a contradição. Quando uma fé passa a se confundir com o poder político, ela perde a essência espiritual e se transforma em ideologia. Não é mais religião para consolar, mas para governar. A retórica da polarização. Charlie Kirk tinha um talento notável: transformar complexidades em slogans. Questões profundas como justiça social, mudança climática ou igualdade de gênero eram reduzidas à frase de efeito, sempre apresentadas como batalhas entre o bem e o mal, o cristianismo e o mal progressista. Era o jogo da polarização, dividir o mundo em dois blocos, simplificar as tensões humanas e colocar multidões de jovens na posição de soldados ideológicos. Isso funcionava. A cada palestra, podcast ou vídeo, ele reforçava a ideia de que estar contra ele era estar contra Deus. Mas quando ideias humanas viram trincheiras, a vida humana vira descartável. Entre a crítica e a tragédia. Aqui não se trata de defender ou atacar Charlie Kirk como indivíduo. É reconhecer que sua morte carrega uma ironia amarga. Ele foi vítima da mesma lógica de confrontos e radicalização que ajudou a alimentar. E esse é um ponto crucial. Quando o espaço público é reduzido a ódio e ressentimento, todos perdem. Não existem vencedores no fanatismo. A violência, cedo ou tarde, volta contra quem a normalizou. O preço da fé usada como arma. Religião pode ser força de compaixão, solidariedade e de consolo, mas também pode ser instrumentalizada para manter poder, para manipular afetos e justificar exclusões. Charlie Kirk acreditava estar defendendo a verdade cristã, mas no processo transformou essa verdade em barricada política. E é aqui que precisamos refletir. Quando a fé deixa de ser espiritualidade e passa a ser ideologia, ela perde a sua humanidade. Nietzsche já alertava sobre isso. Quando os valores absolutos são usados para controlar, acabam corroendo a própria vida. Hannah Arendt também lembrava que ideologias, sejam religiosas ou políticas, tendem a esmagar a complexidade humana em nome de uma certeza única. A trajetória de Charlie Kirk mostra exatamente esse risco.
O papel da juventude. Não podemos ignorar que Kirk falava diretamente aos jovens. Ele sabia que universidades eram território férteis de incertezas, de busca por identidade, de desejo de pertencimento. E oferecia algo simples, respostas prontas. Em um mundo confuso, quem não quer ouvir que existe um caminho certo, seguro e garantido? Esse é o fascínio da ideologia. A promessa de que não precisamos pensar por nós mesmos, basta repetir a cartilha. Mas essa promessa tem um preço, a perda da liberdade crítica. E é exatamente aí que mora o perigo. Outro tema, a violência como sintoma. O assassinato de Kirk não é apenas um crime individual, é um sintoma social. Mostra até que ponto a política americana e, por reflexo, a mundial está tomada por ódios que não reconhecem limites. Não é preciso concordar com as ideias para lamentar a forma brutal como sua vida foi interrompida. Mas também não podemos ignorar a responsabilidade de um discurso que inflama, que reduz adversários a inimigos existenciais, que coloca a fé como bandeira de guerra. Esse tipo de narrativa não fica apenas no discurso, ele molda comportamentos, legitima intolerâncias e abre espaço para a violência. O dilema da responsabilidade. Um ponto incômodo. Até que ponto figuras públicas são responsáveis pelas consequências de suas palavras? Charlie Kirk não puxou o gatilho que tirou sua vida, mas passou anos dizendo que a política era guerra, que a esquerda era ameaça existencial e que cristãos deveriam lutar como soldados culturais. Quando uma sociedade é alimentada diretamente com esse tipo de mensagem, ela se torna terreno fértil para tragédias, não porque haja uma ordem direta, mas porque o clima de hostilidade constante cria a lógica do inimigo a ser eliminado. O que essa morte revela sobre a sociedade? No fim, a morte de Charlie Kirk é mais do que um episódio americano. Ela nos obriga a refletir sobre os rumos globais da política, sobre a mistura explosiva entre fé e poder, sobre a incapacidade de diálogo em tempos de polarização. Ela revela que o fanatismo não é monopólio de uma religião, de um partido ou de uma nação. É uma tentação humana que sempre retorna quando abrimos mão da reflexão crítica. E mostra algo ainda mais perturbador. Quando normalizamos a lógica do ódio, ninguém está salvo, nem mesmo aqueles que acreditavam estar no controle dela. Entre o homem e o símbolo. É importante distinguir Charlie Kirk, o indivíduo, de Charlie Kirk, o símbolo. Como indivíduo, ele era filho, amigo, alguém que certamente tinha afetos e fragilidade como qualquer outro ser humano. Como símbolo, representava um projeto de sociedade baseada em fronteiras ideológicas. Sua força não apaga o homem, mas amplia o símbolo, e esse símbolo deve ser questionado. Queremos mesmo viver em um mundo onde religião é usada como bandeira de guerra? Queremos uma sociedade onde divergência se torna ameaça existencial? Ou queremos reconstruir espaços de diálogo, mesmo em meio a diferenças profundas? Charlie Kirk morreu cedo demais. Não importa o que se pense de suas ideias, não há nada de glorioso em uma vida interrompida pela violência, mas sua trajetória e seu fim nos deixam uma lição amarga. O fanatismo não respeita fronteiras. Ele corrói, destrói e mata. E só pode ser combatido com o pensamento crítico, com a coragem de recusar narrativas fáceis, com a disposição de enxergar a humanidade no outro, mesmo quando o outro discorda de nós. Se existe algo que podemos aprender com a morte de Charlie Kirk, é isso. Não há vitória possível quando a política se torna guerra santa. A única saída é recuperar a capacidade de dialogar, porque sem isso, cedo ou tarde, todos seremos vítimas. Bom, eu sou Elaine Souza e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal.
Até o próximo vídeo!